da água. Esse é mais. Então vamos lá, nossa comunidade hoje vai refletir sobre o terceiro domingo da Quaresma. São textos muito ricos. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17. Naqueles dias o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede? A nós, nossos filhos e nosso gado? Então vejam só, claro que a gente sempre tem que lembrar que a experiência religiosa de cada povo, de cada autor do texto, passa por aquilo que é a experiência de vida e de fé que ele tem, né? O autor do texto, claro que inspirado por Deus, é a palavra de Deus, é o próprio Deus que nos fala, mas aqui está também a forma como o autor do texto, qual é a fé do autor do texto. E a gente hoje tem uma pergunta importante para responder, né? O que mata a nossa sede, né? Claro que as escrituras também usam elementos da nossa realidade física para explicar, para ir além, né? Para aprofundar um entendimento teológico. Então, aqui quando a gente vê o povo murmurando contra Moisés, um dos pilares do povo de Deus, do judaísmo, existe aí uma crise de fé. Certamente existe uma crise de fé. A gente tem algumas historiografias, como história mesmo, e outras historiografias chamadas historiografias criadoras, né, que explicam essa experiência. A semana passada a gente falava de Abraão, 1800 antes da nossa era. Moisés já estamos aí em 1200, 1300, né? Portanto, quase 5 séculos depois de Abraão. E também um texto escrito ali perto do exílio da Babilônia. Então, portanto, também quase 700 anos depois, né, da história de Moisés. Então veio a tradição oral que um povo foi passando para outro, que os pais foram passando para os filhos, para os netos e assim por diante. Mas havia certamente uma crise, porque estão questionando Moisés. E quando há um questionamento a Moisés, é como se o próprio povo estivesse questionando o próprio Deus, né? Passando uma dificuldade. Como? Você fez a gente sair do Egito, e o Egito a gente sabe que é símbolo de fartura, de abundância, né? Como é que você fez a gente sair do Egito para morrer de sede, a nós e nossos filhos e nosso gado? E Moisés clamou ao Senhor dizendo: que farei por esse povo? Por pouco não me apedrejam. Isso aqui a gente também encontra naquele episódio das codornizes, lembra? Do livro dos Números, capítulo 11. É a mesma situação. O povo passando uma dificuldade no deserto, tendo uma crise de fé e questionando a Moisés. E aí Deus responde a Moisés: passa adiante do povo, leva contigo alguns anciãos de Israel, toma a tua vara com que feristes o rio Nilo e vai. Algumas traduções trazem o rio Nilo, outras trazem o rio, outras trazem o rio com letra maiúscula. Parece que há algumas tradições diferentes, talvez até uma tradição não conhecesse a outra tradição que falava quando Moisés usa a vara para dividir o mar, né? E aqui se faz uma referência ao rio Nilo. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Vocês lembram que pedra, rochedo, a tradição sempre associou ao próprio Deus, né? O Salmo canta isso: o Senhor é meu rochedo, né? A gente encontra isso em diversos profetas, né? A rocha, a nossa rocha que nos protege. Então, o rochedo é símbolo do próprio Deus.
Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba. Massa e Meriba, né? Massa, ambos no hebraico tem aí uma relação com tentação, com disputa, com briga, né? Por causa da disputa dos filhos de Israel, como está aí. E porque tentaram o Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? E a liturgia nos coloca isso, nos desafia, nos provoca, né? E nós, comunidade de Sabaúna, e nós cristãos, né? O Senhor está no meio de nós ou não? Como é que a gente sente isso, né? Aí o Salmo respondendo à primeira leitura: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. O Arnaldo proclamou esse salmo para a gente: vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo. Reparem, rochedo com letra maiúscula, o rochedo que nos salva. Foi no rochedo, Moisés ferirá a pedra e dele sairá água. Ao seu encontro caminharemos com louvores e com cantos de alegria, né? Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Beriba, como em Massa, né? Novamente a ideia da contenda, da briga, da disputa, da tentação. No deserto, aquele dia em que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O Senhor Deus já havia libertado o povo da escravidão no Egito, e quando vai para o deserto, ele ainda questiona Moisés, né? Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, vejam aí, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona. Fé, esperança e caridade, né? A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, vejam só, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então vejam, São Paulo começa dizendo: irmãos, justificados pela fé. Capítulo 3 ali da carta de São Paulo aos Romanos bate muito nessa tecla, né? A salvação que vem pela fé. Mas é pela lei ou é pela fé? E São Paulo nos dizendo, fazendo referência ao Cristo morto e ressuscitado, ele nos diz: não, a lei não está eliminada, mas a fé nos faz confirmar a lei. E é pela fé no Cristo morto e ressuscitado que ele nos anuncia a salvação. Bem bacana. E aí esse evangelho, né, uma das páginas mais lindas do evangelho de São João, conta a história da experiência da samaritana, né? Que samaritana é essa, né? Quem é essa samaritana? Vejam aí, naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Não há referência explícita na Escritura sobre esse terreno que Jacó tinha dado ao filho José, mas de qualquer maneira há uma referência importante ao poço de Jacó. Vejam só, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Aqui está cheio de símbolos importantes, e esse texto certamente ele tem como pano de fundo o Êxodo, capítulo 2 do livro do Êxodo. É uma história que
Moisés não conseguiu resolver e o evangelista nos apresenta Jesus como solução para o problema. Vejam só, lá no capítulo 2, Moisés sai do palácio, vai ao campo e ele vê um egípcio agredindo um hebreu. Vocês lembram o que ele faz? Ele mata o egípcio. Ele mata o egípcio, Moisés mata o egípcio e enterra o egípcio na areia. Depois, no dia seguinte, Moisés volta lá e vê aquele mesmo hebreu que estava sendo agredido pelo egípcio, agredindo um outro hebreu, um próprio irmão de sangue, um outro hebreu. E Moisés questiona aquela situação. E esse hebreu que teve a vida salva por Moisés diz: mas você é nosso juiz aqui agora? Ou você vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com o escravo, com o egípcio? E aí Moisés se dá conta de que essa história ia chegar no ouvido do faraó. E quando Moisés se dá conta disso, Moisés, vejam só, Moisés não conseguiu conter nele próprio o opressor. Moisés foi tanto o opressor quando ele mata o egípcio, como ele foi tentar intermediar e aliviar o sofrimento quando os dois hebreus estavam brigando. E Moisés foge, e Moisés vai para Madiã. E quando Moisés vai para Madiã, também com o sol forte, ele se aproxima do poço, que é esse poço que nós estamos vendo a referência aqui no Evangelho. E ali ele vê 7 mulheres tentando tirar água do poço e não conseguem. E elas estão correndo o risco com outros pastores que passavam por aquela região, e Moisés as defende, tira a água para elas, dá água para elas, e aí elas vão contar para o pai. Alguns chamam de Jetro, em outros textos está lá Raguel, né? E aí o pai diz, quando o pai ouve a história: mas quem que é esse homem? Como é que vocês deixaram ele embora? Não é? E aí depois há um texto super bacana que fala o nome da única mulher com quem Moisés se casa, Séfora, e não fala o nome das outras 7, das outras 6. Então vejam só, o pano de fundo é: Moisés sai para Madiã, foge para Madiã e se coloca ao lado do poço e dá água para beber para aquelas 7 mulheres. Jesus, o texto aqui a gente começa no versículo 5, no versículo de 1 a 4, conta exatamente a história de que os fariseus ficaram sabendo que, vocês lembram disso? Os fariseus ficaram sabendo que Jesus batizava mais do que João, ficaram sabendo da fama de Jesus e foram atrás de Jesus. O texto ainda diz assim: apesar que Jesus não batizava, Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Claro, o batismo de Jesus é justamente a sua paixão, morte e ressurreição, Então Jesus também sai da Judéia e vai para a Galiléia. A imagem de Moisés, que foi para Madiã, fugiu para Madiã. E Jesus se encontra no poço de Jacó. Vejam que era por volta do meio-dia. O que acontece por volta do meio-dia na sexta-feira da Paixão? É o momento em que Jesus é crucificado. Meio-dia. O texto diz por volta da hora sexta. A hora sexta é o meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Reparem que o autor do texto coloca Jesus sozinho com a samaritana.
né? E aqui tem um pano de fundo importante também, que está lá no capítulo 17 do segundo livro dos Reis, que conta a história. Isso é muito importante para a gente entender esse texto. Conta a história da povoação da Samaria. Conta a história de por que os judeus não se dão com os samaritanos. Os assírios, quando o povo da Samaria foi exilado, trouxe para Samaria, lá no norte de Israel, trouxe para Samaria 5 outros povos. Desculpa, cada um desses povos tinha o seu Deus. Cada um desses povos tinha o Deus que ele adorava. E esses 5 povos diferentes foram povoando a Samaria. Mas eles não conseguiam se dar bem. Era muita briga e tal. E aí os assírios permitiram que se trouxesse um sacerdote dos hebreus para catequizar com o Deus de Israel a esse povo. E esse povo foi catequizado por um sacerdote judeu, por um sacerdote hebreu, para que eles acreditassem no Deus Javé. E eles passaram a ter, então, práticas do judaísmo, práticas do Deus de Israel. Mas não eram hebreus, não eram judeus. Por isso é o pano de fundo: os judeus não se dão com os samaritanos. E aí o texto vai indo. A mulher samaritana então disse a Jesus: como que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Teoricamente deveria ser o inverso, né? A samaritana, o povo da Samaria, deveria solicitar ao judeu que lhe ajudasse. E é o judeu, Jesus, quem está dizendo para Samaria: me dá água de beber. E aí Jesus responde: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele te daria água viva. Vejam que água viva, nos textos dos profetas, no Pentateuco, é água corrente, né? Água que traz a vida, né? E vocês lembram dessas inúmeras referências, né? Isaías, no capítulo 12, lá a gente canta esse salmo: com alegria bebereis, com alegria tirareis, hein, Ronaldo? Do manancial da salvação, né? Um salmo lindo que a gente canta. Jeremias também faz referência a essa água. E aí a mulher diz a Jesus: Senhor, nem sequer tens um balde, e o poço é fundo, né? Esse poço tem mais de 40 metros. De onde vais tirar a água viva? Então, mais uma vez, veja, elementos da nossa realidade física, a água, o poço, que querem nos dizer, a leitura teológica vai além, né? Querem nos dizer alguma coisa. Que água viva é essa? Jesus não está falando da água que vai matar a sede, essa aqui, dessa. Não é dessa água, não é? Que água é essa? E aí ela pergunta: por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Tem uma reflexão que os rabinos fazem do Targum. O Targum é a tradução em aramaico das escrituras em hebraico, né? E eles contam essa história bonita do poço que Jacó deu para Israel, né? Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, diz Jesus. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Que fonte de água é essa? A mulher diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. Mais uma vez ela está se referindo a que água? A água física, né? A água que mata a sede do corpo. Mas Jesus está falando da outra água, né? O evangelista, o autor do texto, está nos falando de uma outra água. A mulher respondeu: aí Jesus diz assim: vai chamar teu marido e volta aqui.
Olhem só, vejam só. Marido, Baal também é chamado marido em hebraico. E o marido nos faz uma referência ao casamento. Casamento nos lembra aliança. Deus que faz aliança com Israel. Israel, a imagem feminina, quando a gente se depara com uma imagem feminina nas Escrituras, nós temos que fazer essa ligação imediata com a igreja, a esposa de Jesus, a esposa de Deus. E é por isso que Jesus diz assim para ela: vai chamar o teu marido. E ela responde: disseste bem. Ela diz assim: eu não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem que não tens marido, pois tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido, nisso falaste a verdade. Daí a explicação lá do pano de fundo: os 5 deuses, os 5 Baais, os 5 maridos que povoaram a Samaria, né? Tivesse 5 desses aí e nenhum deles é teu marido. E o que você tem agora, porque eles foram catequizados por um sacerdote judeu, também não é teu marido. Ou seja, eles não têm a aliança. E era uma questão, lembrem vocês, né? Importante. O autor do Evangelho está escrevendo 30, 40, talvez 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, não é? E ainda não havia um consenso entre os judeus para aceitar Jesus como a aliança definitiva. E o autor do texto diz para a gente: você falou bem, você teve 5 maridos e esse que você tem agora também não é teu marido, você ainda não tem a aliança. Olha só. O que a mulher responde para Jesus? Senhor, vejo que és um profeta, né? Os profetas falavam muito desse casamento de Deus com a esposa, com Israel. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Esse aqui é o Monte Garizim, né? Monte onde eles também construíram um templo, né? Mas é em Jerusalém que os judeus dizem, lá no monte aonde está construído o templo de Jerusalém, é lá que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Vejam que conhecer é o verbo da aliança, é o verbo da intimidade, né? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, Jesus é judeu. Mas está chegando agora a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Adorar o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Olha a catequese que o autor do texto de São João, a comunidade de João está nos dizendo. A mulher disse a Jesus, vejam que Jesus está cercando a mulher de tudo quanto é lado, e ela não dá o braço a torcer, né? E é o que nós fazemos muitas vezes, né? A gente não dá o braço a torcer para a nossa fé, mas ela diz, sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer a todas essas coisas. E Jesus lhe diz, pouquíssimas vezes a gente vê Jesus dizer quem ele é. Sou eu que estou falando contigo. Olha a catequese por trás disso. O autor está dizendo, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Nós, igreja, esposa de Deus, devemos olhar para o Cristo morto e ressuscitado e reconhecer, Ele
deu a solução que Moisés não conseguiu dar. Jesus podia, pelo poder que tinha, pela autoridade que tinha, podia fazer o que o bom ladrão, o mau ladrão estava dizendo para ele: ô, você não é o Cristo? Desce daí da cruz e salva a gente, né? Jesus podia usar da autoridade dele e podia resolver de outra maneira. Mas vejam, Jesus consegue controlar em si o poder, consegue controlar em si a autoridade que podia dar uma saída diferente para essa situação. Moisés não conseguiu. Moisés mata o escravo, o soldado egípcio. Ele não contém o impulso do autoritarismo, da violência, coisa que Jesus resolve. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que desejas ou por que falas com ela. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Ué, mas ela não foi buscar água? Ela foi buscar água. Como é que ela deixou o cântaro? A água que ela foi buscar, a revelação que ela acabou de ter, é a água que ela precisava. Não é aquela água que estava enchendo o cântaro. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. É aquele que sabe a nossa vida, sabe a nossa história, sabe tudo o que nós fizemos. E ela pergunta: será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Cristo? E nós, né? A gente se depara com o Messias, a gente se depara com Jesus na palavra, na Eucaristia, né? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Veja que o autor do texto ainda coloca que os próprios discípulos demorou para cair a ficha, né? Demorou para cair a ficha, quem é esse Jesus? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Vejam só, ainda 4 meses e aí vem a colheita. Lá em Israel, outubro, mais ou menos, são os meses da chuva, chove muito. E logo depois de outubro, a terra é preparada, é arada, se planta. E 4 meses depois, aqui ó, 4 meses depois vem a colheita. Então Jesus usando, o autor do texto, São João, usando elementos da nossa vida diária, elementos que a gente conhece fisicamente, para explicar aquilo que vai além, né, que a teologia quer explicar. Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita, estão dourados para a colheita. Se a gente olhar lá no Apocalipse 14, a colheita, a grande colheita, né? O povo que está chegando, e os samaritanos estavam chegando. Jesus é a resposta. A fé no Cristo morto e ressuscitado, que São Paulo anuncia na segunda leitura, é a resposta da aliança. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Vejam só, muitos samaritanos abraçaram a fé em Jesus. Gentios, não eram judeus, não tinham a experiência ainda do Cristo morto e ressuscitado. E o autor do texto diz: é essa a saída.
Muitos daquela cidade abraçaram a fé por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus já estava ali há um dia. Ficou mais quantos? 2 dias. Mais 2 dias. 2 mais 1, 3. 3 nos lembra o quê? O terceiro dia. O que acontece ao terceiro dia? Ressuscitou. A ressurreição. O autor diz: é o Cristo ressuscitado, a aliança definitiva. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A nossa comunidade tem aí uma resposta para dar. É Jesus a nossa fonte de água viva? É Jesus o Salvador do mundo? Como é que é essa experiência da primeira leitura? O Senhor está no meio de nós ou não? Vamos refletir?